Deus. Obrigado, meus amados. E vamos fazer uma leitura em João. Capítulo 13, versículo 34 e 35. Até o 36. Irmão Gabriel vai fazer essa leitura. João, capítulo 13, do 34 ao 36. João, capítulo 13, 34 ao 36. Assim nos diz a palavra do Senhor: Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: Para onde vou, não me podes seguir agora, mais tarde, porém, me seguirás. Amém. Amém. Obrigado, irmão Gabriel. O 35 ele diz: Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos e vós ameis uns aos outros. Um novo mandamento foi dado, né? Será que realmente nós estamos sendo conhecidos por amarmos uns aos outros, como Cristo mandou aqui? Diz: se vocês tiverem um amor com o seu irmão, com o seu próximo, vocês serão reconhecidos como meu discípulo. Isso é o próprio mandamento que Cristo, um novo mandamento que Ele deu, amar uns aos outros. E Pedro disse: Senhor, para onde vai? Para onde vai? E Jesus respondeu: para onde eu vou, tu não podes ir agora, mas tu podes ir depois. Para onde Cristo foi, nós temos a plena confiança que nós podemos ir para onde Ele está. Porque lá na frente, no capítulo 14, Ele disse que ia fazer morada, casa. E quando estivesse pronto, Ele voltaria e ia buscar o morador. Será que nós estamos construindo a nossa moradia celestial? Será que nós vamos ter que botar o mesmo tijolinho naquela parte linda que é o céu? Ou será que nós estamos formando a nossa casa num vendaval, aonde nós não temos esperança que se vão para o céu ou se vão para outro reinado? Só sei que a vida ela é eterna. Eterna com Cristo, que é a alegria, e eterna com Satanás, que é o fogo. Por isso nós devemos escolher. No reino do Senhor, a paz e amor. No reino de Satanás, não tem paz nem amor. Então há uma diferença que a gente podemos crer, se nossos corações é realmente focado a Deus, nós estamos no reino do Senhor, porque Ele diz: amais uns aos outros, para ser reconhecido como meu discípulo, para ser reconhecido como meu filho, como nosso filho, como morador celestial. Amém? Que o Senhor possa nos abençoar hoje e sempre. O Ministério de Louvor está com o louvor. No terceiro louvor, os amados podem ter a oportunidade assim de louvar o Senhor com seus dízimos e suas ofertas e com sua vida diante do altar do Senhor. Amém? Amém? Vamos ficar em pé? Amém. Enquanto cantamos, os amados têm a oportunidade de se confraternizar, dizer que apesar desta chuva, somos todos bem-vindos.
O nosso general é... Seu exército poderoso é, sua glória será vista em toda a terra. O canto da vitória, glória a Deus, vencemos a batalha. Toda alma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os teus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os teus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Meu Messias, nós estamos sim nas suas mãos, na chave da vitória, e nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda alma contra nós perecerá. Porque o nosso general é Cristo, seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Porque o nosso general é Cristo, seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Amém, louvado seja Deus. Amém. Continuando na presença dele, vamos cantar mais um corinho. Pedir para que Deus molhe a nossa vida para a glória da nossa vida. Pedir para que Deus nos dê um novo coração. Coração disposto a obedecer e a cumprir aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Me renova com o Espírito e na palavra. Não retire de nós o teu Espírito. Não retire de nós o teu Espírito. E eu quero, né? Quero aprender com meus Deus, que não há mais com meu Deus. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver o mesmo desespero que fica pra trás. Eu quero ser, eu
conquistar segundo o coração de Deus. Eu quero ser batista em nome de Jesus, para a glória do nome dele. Amém? E nesse momento nós vamos depositar nossa vida, que já está aqui depositada na casa do Senhor, no altar do Altíssimo. Aproveite para vir aqui à frente, depositar, dizimar. Se não cair mesmo, se ofereça a sua vida ao Senhor grandemente. Às vezes a gente promete tantas coisas para Deus, mas a gente não cumpre. Isso é do coração do homem, prometer e não cumprir. Vamos já ver o que esse corinho nos diz, o que o Senhor fala conosco. Sentadinho, levanta a mão nossa dele. Há tanto tempo aqui me entreguei e resolvi amado Rei. E em momentos de oração, quantas vezes te falei, eu não quero entristecer teu coração. Mas ao longo desses anos percebi muito pouco do que disse eu cumpri. E resolvi me derramar, minha faltas confessar. E eu, amado meu Jesus, ajuda-me. Oh, ajuda-me, o braço forte, a ser fiel até a morte. Não deixarei de te servir até o fim. Mas por teu amor, Senhor Jesus, ajuda-me. Oh, ajuda-me, o braço forte, a ser fiel até a morte. Eu não deixarei de te servir até o fim. Mas por teu amor, Senhor Jesus, ajuda-me, ajuda-me. Louvado seja o nome do Senhor. E eu agradeço ao Senhor me convidar para essa noite, junto com os irmãos, glorificar o nome de Jesus. Muito obrigado pela oportunidade. Amém. Graças a Deus. Obrigado. Toda honra, toda glória seja depositada para o Senhor Cristo Jesus. E eu gostaria de estar chamando o pastor à frente para estar orando pelo dízimo e pelas ofertas e pela vida de cada amado depositado aqui diante do altar do Senhor. Pastor Lorival, faça essa oração em nome de Jesus. Querido Deus, nós queremos a graça, Senhor amado, por esta noite de adoração, assim como as tuas honras celestiais, ó Deus, tributam a Ti toda a glória, toda a reverência, toda a santidade dos céus. Aqui na terra, ó Deus, esta a Tua igreja, família de Deus na terra, Deus, esse corpo vivo. Também, ó Deus, temos essa alegria, esse prazer de podermos adorar o Senhor, consagrando nossas vidas, ó Pai, nosso tempo. Também, ó Deus, dedicando ao Senhor nossos dízimos e ofertas, tributando a Ti louvor e glória, ó Deus, através da adoração, dos cânticos, aqui expressando todo o nosso amor e gratidão ao Senhor. Queremos agradecer, ó Deus, por cada vida que se apresenta diante de Ti para adorar agora. Também, ó Deus, colocar a sua vida, seus dízimos, suas ofertas, que o Senhor possa estar multiplicando cada dia a sua bênção, seu cuidado, Senhor amado, teu pastorio sobre nós, ó Deus, nos ensinando a vivermos
como verdadeira igreja de Deus, servindo ao Senhor com toda dedicação, possamos consagrar a Ti, ó Deus, a totalidade das nossas vidas. Obrigado, Deus, por cada adorador que apresenta-se diante de Ti agora a sua oferta, a sua vida. Aqueles que porventura, ó Deus, não tiveram essa oportunidade, que Deus possa abençoá-lo grandemente, e que esse cuidado, Deus, tome parte na vida de cada adorador. Sabemos que consagrar os nossos vídeos de oferta ao Senhor é uma forma de adorar o Senhor, de expressar a Ele a nossa gratidão. Abençoa o teu servo, está na direção dos cultos, Senhor. Abençoa todas as participações aqui, tudo que for ser feito aqui, ó Deus, seja para honrar e tributar a Ti honra e glória. Em nome de Jesus, agradecido. Amém. Vamos conhecer nossos visitantes. Do lado direito nós temos Bruno. Seja bem-vindo, Bruno, em nome de Jesus. Amém. Bruno, a gente conhece desde tamanho, desde a escolinha 5-10, né, Bruno? Era chamado Isabelinha, onde a bola estava, estava todo mundo, apelidei de Abelinha. Aí depois foi aprendendo, né, irmão? Bruno foi para Teresina e deixou. Do outro lado aqui, nós temos, não é mais visitante, a família do irmão Júnior, ele já é nosso, né, daqui. Então, o que a igreja tem a dizer? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Voltem sempre. Amém. Graças. Amados, mais uma leitura em João, capítulo 14, e o versículo é de 1 ao 3. Se o amado quiser, se não quiser, a gente não quiser levantar, fica à vontade, fica sentado, fique de pé, fique de joelho. O importante é que seu coração esteja ligado lá em cima. Amém? E ele começa a dizer: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar o lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. É um versículo mais lindo que eu acho, essa promessa que Deus faz para nós, né? É uma promessa tão especial que Ele diz: aonde eu estarei, eu quero que você esteja comigo também, né? Ele diz: vou preparar um lugar especial para vocês. Eu vim sofrer aqui, mas foi para preparar uma coisa boa. Não foi tapera, foi casa nova, foi casa boa, foi coisa boa, coisa especial. Não é qualquer promessa, é uma promessa de vida eterna. É uma promessa aonde nós viver o resto da vida cantando, glorificando a Deus e louvando ao Senhor. Que nós possamos ter essa promessa e cumprir aquilo que Deus nos mandou no versículo 34, aquele mandamento: amar uns aos outros. Mas que nós possamos não só amar uns aos outros, mas que possamos ser um amigo. Nós possamos ser também uma pessoa que possa ajudar um ao outro. Eu acho tão interessante as pessoas que estão sempre dispostas a ajudar o próximo. Eu acho tão lindo a pessoa que está todo tempo: se você quiser um ombro, o meu está aqui. Meio que o ombro dele estiver ferido, mas ele está ali. Ele está dizendo: eu estou contigo. Eu acho bastante interessante. E esse dom eu quero que o Senhor me dê também. É muito interessante isso. É difícil ter essas pessoas fazendo isso, mas tem. É difícil nós fazermos isso que Deus está pedindo aqui, mas é preciso fazer, porque senão nós não temos uma morada celestial. Nós temos uma casa boa aqui, nós temos coisas boas, mas Ele diz que esse mundo não nos pertence. Verdade. Nós estamos aqui de passagem, nós estamos aqui para saber que Cristo veio buscar, para nos salvar, para tirar nós do lamaçal. Mas nós precisamos também tirar nossos amigos que estavam no lamaçal. Não é só nós estar glorificados agora, sendo
salvo por Cristo e nossos amados irmãos familiares perdidos. Eu sempre admiro minha esposa, Maria de Lourdes, porque ela sempre tem essa coragem, aonde ela estiver, aonde ela está, ela leva sempre o amor de Deus ali na frente, seja para a família dela, seja para a minha família, seja para o estranho. Eu disse, eu ainda tenho que aprender muito ainda com Deus e com ela. Espero que o Luiz Neto também tenha essa coragem, né? De quando ele crescer, seja um pequeno profeta de Deus, que leve a palavra de Deus, leve o amor de Deus através das pessoas. Em 2017, o que mais levantou a Duda também foi a parte do evangelismo. Quando ela estava muito ruim, muito assim, meio chorava e dor todas as vezes. Quando ela ia para o evangelismo, ela voltava outra pessoa. Ela voltava transformada. Eu vi pessoas sofrendo mais do que eu. Então, a gente sabe que o amor de Deus é espetacular. E hoje, graças a Deus, para a honra e glória de Jesus, temos uma família sarada, uma família abençoada, aonde Deus botou a mão e nos deu um presente especial, que é o Luiz Neto, né? E isso prova que não devemos esperar outra pessoa senão Cristo. Não adianta você ir para outro lado, não adianta você ir para a esquerda, nem para a direita, se Cristo diz que Ele é o único advogado que nós temos aqui. Não adianta. É como se a Mãe Graça fosse o melhor advogado do mundo, mas vou para o céu se for a palavra do irmão Gabriel. Quem eu devo seguir? Irmão Gabriel. Que Ele que tem a promessa que vai levar para o céu. Então é isso que nós devemos ter, é isso que nós devemos ser. Eu peço a Deus que eu tenha um coração que quebrante mais meu coração, que me dê mais sabedoria, me dê mais capacidade de anunciar o Evangelho dentro da minha família, que está precisando. Eu estou sendo, talvez, testado ali dentro, mas o Senhor tem me abençoado, e a gente tem sido, pelo menos, espelho para aquela família, aonde os conselhos sempre vão lá e pedir. Aí a irmã da Dor sabe que a gente faz uma oração meio-dia, e sempre as pessoas estão lá pedindo também, às vezes participam. Isso é importante. E eu peço a Deus que o Senhor me dê coragem também, para que eu possa anunciar o amor de Deus, para que eu possa cumprir essa promessa e ir para o céu. Eu não quero ir para o outro lado. Se o Senhor disse que tem uma casa especial para nós, né, irmão Gabriel? Você quer ir para o outro lado? Não, você quer ir para o céu. Amém? E eu fiquei muito feliz hoje. O irmão Malato me convidou para me levar uma palavra lá no Sacro de Monte Belo. E eu disse, pois está bem, se você me convidou, quinta-feira estarei lá. E convidar aqui meu amigo Mordael, que vai levar também um presente lá para o irmão Malato. E Mordael, vamos lá. Com chuva, com sol, vamos lá, viu? O sol não, que já tem passado, né? Não tem como não. Então, antes de passar a mensagem para o pregador, eu queria só dar um aviso. Amados, o retiro está bem em ciência, faltam só semanas. Você que vai, dê o nome. Você que não vai, ore para que tudo dê certo, né? Se tiver 10 pessoas, não fazer com 10. Se tiver com 15, não fazer com 15. Se tiver só uma comissão de evento, não vamos para lá e fazer. Se tiver só do São José Divino ou só do São João da Fronteira, nós fazemos também. Porque assim Deus nos dá, Deus mandou a gente fazer isso, a gente vai fazer em nome de Jesus e vai dar tudo certo. Amém? O pregador hoje é o pastor? Pode vir para cá, meu Deus. Então venha para cá. Irmão Silas, cadê o irmão Silas? Vem aqui orar para... Amém?
Vamos ficar em pé? Amém. Aqueles que têm reverência ao nome de Deus, possam ficar em pé, por favor. Amado Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, por mais uma vez estamos aqui, meu Deus, diante de Ti, agradecidos por todas as nossas vidas, por todas as vidas que estão aqui presentes para ouvir do Teu Evangelho, ouvir da Tua Palavra. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor mostrou uma palavra para o Teu servo, para que ele possa transmitir a Tua vontade a todos nós que estamos aqui. Obrigado por tudo, pelas bênçãos, pela chuva, meu Deus, e que o Senhor use o Teu varão, o Teu vaso, meu Deus, como instrumento em Tuas mãos, para que esta mensagem, meu Deus, não saia do coração dele, mas que venha diretamente de Ti, Pai. Que o Senhor nos abençoe cada vez mais, nos preencha com a Tua presença, e que eu Te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Irmão Deus, estou de pé. Aproveite esse momento. Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Muito nos alegra estar aqui essa noite. Uma noite muito boa, chuvosa. Certeza, alguns amados que não têm o seu veículo, o seu carro, ficou sem vir por o fato de temer aí a chuva, chegar molhado, né? Mas os amados que aqui estão, sejam bem-vindos e vamos aproveitar esse momento de Deus para adorá-lo, para refletirmos a palavra de Deus. Fico feliz em encontrar vocês aqui nesta noite, as famílias, a igreja. E eu gostaria de compartilhar, amado, 2 versículos da carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 1 e versículo 2. Efésios, capítulo 1, versículo 1 e versículo 2. Eu tenho pensado, meus amados, sobre a vida da igreja nos dias em que estamos vivendo, nos dias atuais. Eu tenho buscado entender exatamente, amado, que Deus, na verdade, Ele está esperando de mim, de você, de nós, no tocante ao nosso posicionamento diante dos desafios que nós temos vivenciado nesse momento da história. E a carta de Paulo aos Efésios nos fornece exatamente, amado, esta resposta de Deus para nossas vidas. Nós vamos ler os 2 primeiros versos do 1º capítulo como introdução dessa carta, porque eu vejo nessa carta, meus amados, um documentário de Deus, um documentário de Paulo para a igreja, com preciosas lições de vida para nós. Então, o versículo 1 diz: Paulo, este é um apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Efésio e fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Querido Deus, Tua palavra nesse momento é lida e é ouvida pela Tua igreja. Esse momento, ó Deus, em que desejo fazer uma exposição bíblica desse tema, os propósitos de Deus para a igreja. Lendo aqui, ó Deus, essa
saudação, como introdução desse documentário que foi endereçado pelo apóstolo Paulo com precisão para a igreja em Efésio, uma igreja proeminente, uma igreja influente ali na Ásia, e que o Deus também foi endereçado aos cristãos nas mais diversas igrejas existentes, e também para nós, primeira igreja batista em Piracuruca no século 21. E queremos, ó Pai, que a Tua palavra nos ensine essa noite a Tua vontade e os Teus santos propósitos. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém? Muito bem, amado, permaneça com a sua Bíblia no nosso texto lido. A carta, como bem expressa a saudação, ela foi uma carta escrita pelo apóstolo Paulo, aí pela década de 60, depois de Cristo, interessada, meus amados, com um propósito claro de expressar exatamente os propósitos de Deus para a igreja em Efésio e para todos os cristãos em todos os momentos da história da igreja. E refletindo, meus amados, dentro desse documento, desta carta magna endereçada àquela igreja, e buscando, meus amados, compreender exatamente o nosso papel como igreja hoje no mundo, não poderíamos deixar de refletir nas verdades aqui ensinadas, aqui escritas. Meus irmãos, eu vejo que diante de nós hoje, como igreja no século 21, nós temos um grande desafio diante de nós. É o desafio de recuperarmos a igreja, recuperarmos a imagem da igreja diante do mundo. Nós precisamos, amados, como crentes, como cristãos, resgatarmos a imagem da igreja de Jesus Cristo diante do mundo em que nós estamos inseridos. Este é um desafio permanente para a igreja. Foi e continua sendo. A Epístola aos Efésios, meus amados irmãos, ela é um documento que fala sobre os propósitos de Deus em Cristo, para a sua igreja, e que isto é manifestado por meio da igreja no mundo. Os propósitos de Deus é claro para a sua igreja, e esses propósitos que Ele tem para nós como igreja, eles são exatamente, meus amados, vivenciados aqui por nós agora. Por isso, amado, é necessário que compreendamos aquilo que Deus espera de nós como igreja, pois a igreja, ela representa a presença viva, a presença ativa de Deus diante do mundo. Por isso é que a igreja, ela é de uma origem divina. A igreja é de natureza divina, de propósito divina e missão igualmente divina, porque a igreja, ela é do Senhor Jesus Cristo. A igreja, ela é de Deus. Se a igreja perder, amado, essa dimensão divina, ela perderá o seu sentido de ser para o mundo. A igreja jamais poderá perder esta visão dos propósitos divinos que Deus tem para ela como igreja no mundo.
Dizendo, portanto, amado, que a igreja é divina, não significa dizer que ela é perfeita ou é formada de deuses, mas que ela é formada por pessoas remidas por Jesus Cristo, que estão juntas num ato de direta obediência ao Senhor que a comprou. Então, amados, nós precisamos compreender isso, porque há uma urgente necessidade de nós mudar a imagem que o mundo tem na igreja. Observamos em nossos dias que as pessoas estão na igreja por diversos motivos. Poucos estão conhecendo, amado, e vivendo a verdadeira natureza da igreja. Então nós podemos dizer que é fundamental que cada pessoa que vem à igreja de Cristo, que se filia a ela pela aceitação do Evangelho, tenha clareza a respeito do que é a igreja. Porque se assim o fizermos, nós vamos começar a entender e nós vamos começar a mudar essa performance da igreja diante do mundo. Mas isso só faremos, amado, quando recuperarmos a nossa própria imagem. Você sabe quando é que nós vamos conseguir mudar essa imagem da igreja diante do mundo? Quando nós recuperarmos a nossa própria imagem como membro de nossa igreja, como membro da igreja, diante da sociedade, diante do mundo, vivendo melhor a nossa vida como cristão, vivendo de forma madura, vivendo de forma responsável. E não esqueça, meus amados, de uma verdade: toda a vitalidade de uma igreja dependerá da vitalidade, da qualidade de vida cristã vivenciada por cada um de seus membros. Nós não vamos mudar nada, nada mudará, se essa mudança radical não começar por mim, não começar por você, não começar por nós. Então, precisamos conhecer, amado, urgentemente os propósitos de Deus para nós. Por nós vivemos hoje, amado, uma crise de propósito. Isso tem ficado claro para nós. Nós vivemos uma crise de propósito. É preciso que a gente pergunte a nós mesmos: por que nós existimos? Qual é a razão da minha existência? Por que eu estou aqui? Com que finalidade nós fazemos as coisas? A crise de propósito, meus amados, não é só em nível pessoal, mas é também em nível institucional. Ou seja, toda igreja, quando a gente não vive esse propósito de Deus de forma prática, a crise se eleva de um membro para a família e envolve toda a instituição, toda a igreja. A crise de propósito, ela é vista na família, ela é vista na escola, ela é vista na igreja, no trabalho, mas principalmente na igreja. Isso tem sido um foco crescente de crise, a qual tem sido, meus amados, mais intensa e destruidora sobre aqueles que não têm sido cuidadosos em pensar e em refletir sobre a vontade de Deus para as suas vidas e seus propósitos no mundo. O que leva a igreja a experimentar essa crise de propósito, meus amados, é a maneira descuidada como nós temos vivido o Evangelho. É a maneira descuidada como nós temos cuidado da nossa vida, da nossa imagem cristã diante do mundo. Pensando a igreja, meus amados, pensando a igreja como uma de nossas realidades, é necessário que conheçamos biblicamente o propósito de Deus para nós. E uma pergunta que se faz:
se a igreja batista fosse tirada aqui de Piracuruca, se você fosse tirado do seu bairro, do lugar do seu trabalho, do seu ponto onde você vive, será que a gente faria alguma falta? Será que o mundo perceberia a nossa falta? Essa pergunta, meus amados, nos leva a pensar sobre isso. Algumas igrejas nem sabem, amado, o que os seus vizinhos pensam dela, porque não estão presentes na vida da comunidade, embora estejamos inseridos nela. Elas têm sido pouco ativas e quase desnecessárias, porque não têm descoberto a riqueza dos propósitos de Deus para o mundo. Deus espera que a sua igreja seja uma influência boa na sociedade, porque nós somos mordomos de Cristo, e nós estamos aqui, amado, para fazer toda a diferença. Nós não podemos passar despercebido. Uma das coisas mais tristes que existe na vida de uma pessoa ou de uma instituição é ela passar despercebida. Será que as pessoas percebem que você é um cristão lá no seu trabalho? Será que nós somos cristãos que estamos aí às vistas, como Jesus espera que estejamos, como luz lá no velador, como comparado a uma casa, uma cidade edificada lá em cima de um monte, visto, sendo apreciada, sendo louvado por quem passa? Paulo pensou, meus amados, sobre o significado, sobre o que significa o propósito de Deus para a igreja. Não os propósitos de Paulo pessoalmente, mas os propósitos de Deus. A igreja, amado, não é um produto de nós mesmos, ela tem origem divina. Os propósitos de Deus para a igreja são aqueles que Deus tem para ela. Embora venhamos todos concordarmos que a igreja, em termos práticos, ela é o reflexo da nossa vida espiritual, não podemos dizer que ela é, portanto, fruto de nossos anseios e nossos sonhos. A igreja é o resultado da vontade de Deus, e esta realidade, amado, quando é vivida por nós, então nós também somos abençoados, nós também realizamos os nossos anseios, e nós também realizamos os nossos sonhos, porque para isso nós vivemos em igreja, para isso nós vivemos a vida cristã, porque através da igreja nós podemos expressar aquilo que nós somos para o mundo. Efésios capítulo 1, verso 1 e 2. Eu quero fazer uma pergunta dentro dessa introdução. Há alguma diferença entre nós e o mundo que nós estamos inseridos? Essa pergunta é para incomodar a nossa alma, a nossa vida. Há alguma diferença perceptível entre nós, igreja, e o mundo que nós estamos inseridos? Aquilo que nós falamos nas redes sociais, os pensamentos que nós emitimos ali, na nossa sala de conversações, as nossas conversas são conversas de crente. Os nossos pensamentos refletem a nossa fé em Cristo como igreja. Qual a diferença que nós fazemos entre o mundo que nós estamos inseridos e a realidade dos propósitos que Deus tem para nós como igreja hoje? Com estas indagações, amada, é que eu afirmo que nós precisamos resgatarmos a imagem de Deus, a imagem da igreja perante o mundo que nós estamos vivendo. Olhe para o verso 1 e 2 da sua Bíblia que nós lemos em Efésios 1. Esses dois versículos, amado, fazem mais do que registrar uma saudação de Paulo. Eles afirmam verdades profundas acerca dele para todos os crentes. Podemos então, amado, através desse texto que lemos, esses dois versículos, fazermos aqui três afirmações sobre a vida cristã.
que muito nos ajudarão a pensar exatamente o caminho que nós estamos seguindo em nome de Jesus. O apóstolo Paulo, logo na introdução da sua carta, ele estabelece aqui 3 afirmações. Ele nos traz 3 afirmações sobre a vida da igreja, sobre os propósitos da igreja, que nos levarão, amado, nessa noite, a compreender que nós não podemos ser confundidos com o mundo que é externo. E a primeira afirmação, amado, é que a vida com Cristo, ela começa a ser vivida num relacionamento com Deus e com o seu Filho Jesus Cristo. A igreja de Jesus, ela é diferente deste mundo, porque ela vive um relacionamento com Deus, com o seu Filho Jesus Cristo. Paulo afirma: graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então, amado, esta relação nossa com Deus, para com Ele, nós estamos exatamente, amado, numa relação de filhos para com o Pai. Esta é uma das mais lindas, por que não dizer uma das mais belas imagens que a Bíblia nos apresenta. A igreja de Jesus, cada crente em Jesus Cristo que teve uma experiência salvadora com Deus, ele vive uma relação com Deus, uma relação de filho e pai. Deus, amado, não é um tirano de porta, um autoritário, mas Paulo faz uma apresentação de Deus como um pai santo, justo e amoroso. Esta é a minha, é a sua relação, amado. Nós vivemos uma relação paterna com Deus, e isso aqui faz toda a diferença. A igreja, ela pode ser comparada a uma família, e a igreja é uma família, sim, a família de Deus. Amém? A igreja é o que, meus amados? Uma família, a família de Deus, aonde Deus é o nosso Pai amoroso, o nosso Pai que cuida de nós, que nós temos um respeito por Ele, que nós o honramos e o respeitamos, coisa bem distinta do mundo que não conhece Deus, muito menos seu amor. Esta é a relação que Paulo diz que a igreja tem com Deus. Segundo, para com Jesus Cristo, a igreja está numa relação de servo para com o Senhor, ou seja, é uma relação de domínio e de senhorio. Ele é o dono, Ele é o nosso dono. Para com Jesus Cristo, amado, cada crente entende que Jesus Cristo, Ele é o nosso dono. Nós somos servos de Jesus Cristo. A vida cristã que não confessa e nem vive essa verdade, amado, está pegando o caminho errado. Não é sem razão que tantos crentes hoje vivem inquietos, vivem infelizes. É preciso entregar-se ao senhorio de Cristo para que possa desfrutar desta vida abundante. Eu pergunto a você, você já passou por esta experiência? Você tem experimentado esta experiência de vida abundante? Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida com abundância. A igreja de Jesus, amado, desfruta isso, uma relação paterna com Deus, uma relação de servo debaixo do senhorio de Jesus Cristo. Então, meus amados, se você deseja isso, se você quer evidenciar esse fruto do Espírito de Deus na sua vida, é preciso você colocar Jesus Cristo no centro da sua vida e também honrá-lo e submeter a Ele como Senhor. Esta é a primeira afirmação que Paulo faz para descrever
os propósitos de Deus para nós como igreja hoje. Nós precisamos e podemos mudar a performance da igreja, meus amados, porque a igreja é divina, sua natureza é divina, e a nossa relação com Deus é uma relação divina. Por isso é possível que a gente viva este propósito de Deus. Mas Paulo ele traz mais uma afirmação para nós nesta saudação, onde ele vai dizer que a vida cristã, amada, é vivida no mundo, e precisamos saber qual é a posição que nós temos diante do mundo. Foi o próprio Jesus quem disse: olha, eu vou para o céu, mas os meus permanecerão no mundo, e eu não oro para que o Senhor os tire deste mundo, mas a minha oração é para que o Senhor os guarde e os preserve do mundo, os preserve do fermento dos fariseus. Vocês estão no mundo, mas do mundo vocês não são. Por isso, meus amados, que é possível compreender e viver os propósitos de Deus, entendendo que a vida cristã é vivida no mundo, e precisamos saber qual é a posição que nós temos diante do mundo. Sabe o que Paulo afirma? Veja aí o texto sagrado. Paulo chama os crentes de quem aí, amado, no texto: graça e paz a vós outros. Olha o que ele diz aí: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Ele escreve para quem? Aos santos que estão em Efésio, fiéis em Cristo. Fiéis, santos e fiéis em Cristo Jesus. Meus amados irmãos, que afirmação grandiosa! Santos e fiéis. Para quem é esta palavra, meus amados? Quem são estes que são endereçados a essa palavra graciosa? Paulo chama os crentes, amados, de santos. Paulo nos chama aí de santos e de fiéis. A santidade referida por Paulo, amado, há de ser compreendida por nós que não é aquela perfeição moral, mas é uma posição que passamos a ocupar após termos sido justificados pela fé em Cristo Jesus, como ele já havia ensinado na sua carta aos Romanos, capítulo 5, verso 1, que diz que nós fomos justificados pela graça, e que nós agora, meus amados, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por isso nós somos santos, somos pecadores, mas somos pecadores remidos, e por isso mesmo nós somos para Deus santos e fiéis. Eugênio Peterson tem uma afirmação esclarecedora sobre esta colocação de Paulo. Biblicamente falando, podemos afirmar que não existe igrejas de sucesso. Há, no entanto, comunidades de pecadores que se reúnem na presença de Deus, semana após semana, em cidades e estados, ao redor do mundo todo. Mas o Espírito Santo une-os e os faz exatamente com que a obra de Deus faça efeito na vida desses pecadores. E nessa igreja, formada de pecadores, o principal deles é o pastor, a quem também é dada a responsabilidade de manter a atenção da comunidade voltada para Deus. Palavra de Jairo Kemp, quando ele falou na sua página 25, pastores em perigo. Então esta declaração, ela serve para descrever, amado, exatamente a realidade nossa como igreja do mundo. Somos uma igreja de pecadores que, ao começar pelo pastor, não é melhor do que ninguém do mundo, mas nós estamos vivendo exatamente numa experiência contagiante com Deus. Realmente, amado, não somos santos naquele sentido moral, mas não é por isso que devemos viver uma lassidão moral. Todos nós temos um compromisso, devemos ter um compromisso sério com Deus. Não podemos deixar que o nome de Jesus seja levado para a lama por causa dos nossos pecados. Por isso que Paulo chamaram-nos de santos irmãos.
Sabe por que santo, amado? Porque no sentido mais etimológico da palavra, a palavra santo significa ser separado do mundo para uma vida em paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Paulo, separado por Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, escrevendo aos santos e fiéis irmãos em Efésios. Irmãos, a igreja em Efésios era uma das igrejas mais proeminentes daquela época. Ela era uma igreja que ficava numa das 5 maiores cidades da Europa, da Ásia Menor. Era uma igreja que foi fundada pelo apóstolo Paulo ali pelos anos 35 depois de Cristo. E aqui ele está escrevendo de Roma, fazendo essas recomendações, interessando aos amados irmãos. Aqui ele tinha passado ali, investido uns 3 anos e pouco do seu ministério. E era com razão, amado, que ele escreve essa carta, usando esses termos, santos e fiéis irmãos. Nós vimos o que significa ser santo, mas ele usa também o termo fiéis, porque a fidelidade a Cristo, amado, é fundamental para a nossa vida. Os habitantes de Efésios eram muito religiosos, eles também tinham a noção de santo e fiéis, porque eram devotados aos seus deuses, consagravam bens e vida aos deuses daquela cidade. Para quem não sabe, Efésio era famosa porque ali estava o grande templo de Estênio, a deusa, a famosa deusa Diana dos Efésios. Ali era uma cidade influentemente no campo da política, no campo da religião, no campo da intelectualidade. Paulo sabia o que estava falando ao encorajar aquela igreja a viver dentro desses propósitos, os mais relevantes possível do mundo de então. Então a pergunta, meus amados, qual a diferença vivida hoje entre a igreja santa e fiel no mundo? Qual tem sido a diferença que nós temos marcado nesse mundo, sendo nós uma igreja santa, sendo nós uma igreja fiel? A diferença, amado, está em Cristo. Nós somos santos e fiéis em Cristo. Não somos crentes porque somos religiosos, mas porque cremos em Jesus Cristo. A nossa fidelidade a Ele em todos os momentos é a marca distintiva de que nós, na verdade, também recebemos como nossa essa grande declaração do Paulo: santos e fiéis irmãos. Esta, meus amados, é a segunda afirmação que Paulo nos ensina para vivermos os propósitos sonhados de Deus para nossas vidas. Nós estamos no mundo, mas para atuarmos como santos e fiéis que somos em Cristo Jesus. E a terceira afirmação que ele faz também no texto, ele vai dizer, amado, que Deus nos habilita para vivermos a vida cristã por meio de 2 coisas. Observe aí no texto, no versículo 2. Nessa exposição, quando ele faz a transição entre o que a igreja é, entre o que ele considerava a igreja, agora ele diz por que a igreja pode viver esses propósitos. Porque Deus capacitou a igreja com 2 coisas distintas, que somente a igreja tem. O que você encontrou no texto de vocês aí, amados? Ele vai dizer assim no versículo 2: a vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Amados, essa afirmação de Deus aqui para nós, do apóstolo Paulo, é possível a mim e a você, todos nós como igreja, viver os propósitos de Deus, compreender esses propósitos de Deus, porque Deus está nos habilitando a viver a vida cristã por intermédio da sua graça e por intermédio da sua paz. Nossa salvação começou por este ato da graça. Lá no capítulo 2, versículo 10, ele vai dizer que pela graça nós fomos salvos mediante a fé. No capítulo 2 ele vai dizer que
que pela graça de Deus, nós fomos ressuscitados em Cristo. Pela graça de Deus, Ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. O mundo em nosso derredor, amados, estão mortos. Estão mortos nos seus delitos e pecados. Mas é possível viver estes propósitos de Deus, porque nós temos vida. Nós estamos vivos. E nos foram doados a graça e a paz de Deus para nos ajudar, para nos habilitar a viver esses propósitos de Deus no mundo. Graça e paz, amado, é mais que uma saudação, é um oferecimento de uma provisão, é um oferecimento de ferramentas para vivermos uma vida cristã vitoriosa. Pois a graça, ela é santificadora, ela é salvadora, e esta graça é sustentadora. Glorificado seja o nome de Jesus. A graça de Deus, amado, ela se manifestou salvadora a todos os homens. Se você aqui já é um salvo, é pela graça de Deus que você o é. Se você aqui hoje está desfrutando Deus na sua vida, é pela graça de Deus que você está. Se você está aqui hoje professando a fé em Jesus, é porque essa graça de Deus tem lhe dado sustentabilidade espiritual. A graça de Deus é sustentadora. A graça de Deus é salvadora. O ato da graça de Deus, meus amados, não foi apenas para nos salvar. É preciso entender, mas é também para nos sustentar no dia a dia da vida cristã. A graça de Deus nos sustenta, nos põe de pé, nos faz caminhar com Deus, numa vida de santidade, de fidelidade, de obediência. E isso não é algo que vem de nós. Paulo deixa claro que é dom de quem? Dom de Deus. A nossa força não vem de nós, que é para que ninguém se glorie, né, vocês? Então, amados, se nós estamos aqui hoje firme e forte, não é para a nossa glória. Se você hoje é um crente que já vive realmente a vida cristã na sua plenitude, louvado seja o nome do Senhor. É a graça de Deus que tem te dado esse poder, tem te dado essa vitória. Mas nós temos muitas pessoas, amado, que professam o nome de Jesus, mas não tem desfrutado esta graça na sua abundante graça como realmente ela é. Tem caído, tem fraquejado na fé, não tem vivenciado isso. Por isso Paulo diz: a vós, irmãos, a você que já creu, a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, esteja com vocês. Às vezes, amado, a gente é tão raso, é tão superficial, que a gente lê isso aqui só por cima. Que saudação! Amado, esta fonte que é a palavra de Deus é a fonte da vida. A Bíblia é a fonte que emana as verdades centrais do Evangelho. Mas ele fala também, além de falar desta graça ao nosso dispor, ele fala também da paz. Às vezes, amado, nós estamos aí desejando aos amados graça e paz, sem ter nenhuma noção exata, nenhuma convicção bíblica dessa expressão. Quando eu estou dizendo graça e paz, amado, eu estou dizendo que você é meu irmão, eu estou dizendo que você é meu brother, estou dizendo que você está comigo em Cristo, sendo sustentado por esta graça que Ele nos salvou, e que esta paz ela está acima de qualquer circunstância vivencial. Ele deseja também que a paz, que não significa ausência de turbulência, nem de problemas, como nós estudamos aqui hoje nessa manhã. Nós sempre falamos da vida de um homem, Jó, um homem íntimo temente a Deus, mas as turbulências da vida chegou na vida dele, as turbulências naturais chegou na vida dele. E às vezes a pessoa, mesmo como crente, diz: eu não vou ao médico, eu não vou no psicólogo, eu não vou conversar ali com o profissional, porque eu sou crente. Até meu
meus amados, quando nós lemos no livro da sabedoria de Salomão, no capítulo 2, versículo 6, nunca podemos entender que a religião, que Deus e a ciência, eles vivam algum conflito, algum confronto, que um seja oposto, antagônico, não. Do Senhor vem a sabedoria, e da sua boca vem a instrução. O profissional, o médico, o intelectual, toda a sabedoria que vem ao homem é dada por Deus, e é para resolver os nossos pequenos problemas. Então, meus amados, quando ele diz que a paz de Cristo não significa a ausência das turbulências e dos problemas naturais a todos nós, mas significa o sustento de Deus em meio a tudo isso, para nos fazer vitoriosos. Jó enfrentou tudo, mas não perdeu a esperança. A paz, meus amados, é o resultado de nossa nova relação com Deus. Sendo, pois, justificado mediante a fé, passamos a viver em plena paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Tem pessoas, amados, que ainda não vieram a Cristo porque pensam que estão assim com Deus. Quem ainda não experimentou esta graça de Deus, vive uma guerra com Deus, vive em uma guerra com Deus, separado por Deus e caminhando a passos largos para a perdição eterna. E a igreja não está nessa canoa furada. A igreja caminha para os céus, na graça e na paz de Jesus, que a salvou, que a alimenta cada dia, para que goze desta paz. Paz, amado, é ainda muito mais do que a ausência de problema, é o resultado da nossa nova relação com Deus. Paulo oferece graça e paz às pessoas que já haviam passado pela experiência de salvação. Mas, amados, esta graça e a paz, ela está numa escala 2. Sabe por quê? Porque se você ainda não é um crente em Jesus, você ainda não a tem, mas ela está aberta para você hoje, porque a graça de Deus há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Se é para todos, ninguém fica fora. Você é convidado a vir desfrutar com Jesus Cristo, através da igreja, esta graça e esta paz, a esta experiência de salvação. Portanto, não se trata da graça e da paz como uma experiência inicial somente, mas como uma experiência constante, crescente e abundante na nossa vida como crentes. Aqui nós temos crentes bem jovens, nós temos crentes de meia idade, nós temos crentes mais experientes. Eu, por exemplo, já tenho aí passando dos 30 anos, que bebo desta graça e vivencio esta paz, mas não sou melhor do que você. E você pode começar, essa graça de Deus pode começar a mudar a sua vida hoje mesmo. Se você sente nesse momento que ainda está caminhando numa direção contrária a esses propósitos de Deus, o propósito de Deus é que você seja salvo. O propósito de Deus é que você compreenda que a graça de Deus se tem manifestado salvador a todos os homens. O propósito de Deus é que a paz de Cristo nos traz a sua presença para desfrutar desta vida abundante. Então, amado, nessa noite eu quero concluir esse assunto dizendo que o propósito de Deus foi muito bem claro e expresso pelo apóstolo Paulo nesta introdução, nesta saudação. Aí está, de acordo com o afetuoso e eterno plano de Deus, ele dirige, ele executa e ele mantém firme a promessa da salvação eterna para aqueles que creem e recebem como Senhor e Salvador da sua vida. E quando respondemos ao amor de Cristo com confiança, seu propósito se torna a nossa missão. E será que você já se comprometeu com a realização desse propósito de Deus? Você já vive esse propósito de Deus na sua vida? Você tem tido essa experiência com Deus? Santos
e fiéis irmãos. Esse é um momento para nós, se já somos cristãos, essa palavra é para nos fortalecer, para que entendamos que nós precisamos cada dia mudarmos esta cara que a igreja tem apresentado para o mundo. Nós somos santos, nós somos fiéis irmãos em Cristo. O propósito de Deus foi nos alcançar pela salvação eterna, nos sustentar pela sua graça, para que possamos cumprir esta missão no mundo, de fazer conhecido o seu nome em toda a terra. Se nessa noite nós temos alguém aqui que ainda não teve essa experiência salvadora, restauradora, o nosso desejo é que você possa, na verdade, compreender isso. E se você já é um crente, entenda que a vida cristã começa a ser vivida nesse relacionamento de pai e filho, desse relacionamento de senhorio entre o servo e Jesus como Senhor. Entenda que a vida cristã vivida no mundo precisa saber, e você precisa saber qual é a posição que nós temos diante do mundo, qual é o nosso papel, e entendermos que nós temos as ferramentas para uma vida abundante e vitoriosa, a graça e a paz do nosso Deus. Amém? Valeu a pena sair na chuva para chegar aqui hoje? Eu quero convidar a igreja a levantar. Se nós tivermos alguém aqui nessa noite, nós temos alguém que vai cantar, nosso ministério de louvor, as irmãs vão cantar, então se projetem aqui, as irmãs que vão cantar, nós vamos ficar de pé e vamos orar. Se você compreende que a graça de Deus é oferecida a você nessa noite, esta graça é Cristo oferecido como libação pelos nossos pecados, você pode vir a Cristo, você pode aceitar Jesus como Salvador, você pode receber a Cristo agora no seu coração, ter uma experiência transformadora com Ele. Temos alguém nessa noite? Temos alguém no nosso meio que ainda não passou por essa experiência? Deseja aceitar a Cristo nessa noite? Querido Deus, obrigado, Senhor amado, pela vida do teu grande e santo servo, o apóstolo Paulo, que nos traz uma palavra, ó Deus, de vida, uma palavra, ó Deus, para a igreja, uma palavra de transformação, uma palavra, ó Deus, que nos leva a pensar a nossa relação com Deus, uma relação de pai e filho, Deus amoroso que nos trata como filhos amados. Para com o seu Filho Jesus somos colocados aí, ó Deus, numa relação de servo. Como tal, devemos estar totalmente submissos, obedecendo a sua palavra. Também, ó Deus, nós queremos dar graça, porque o Senhor nos chama, ó Deus, através da sua palavra. O Senhor nos chamou para sermos santos e fiéis diante de um mundo, Senhor amado, perdido, confuso, sem esperança. E nós queremos, ó Deus, para mostrarmos, ó Deus, a este mundo que há uma igreja santa, há um caminho de santos na terra. Nós queremos viver, ó Deus, essa santidade. Nós queremos viver essa vida de fidelidade, ó Deus, aos propósitos que Deus tem para nós. E nós queremos também, ó Deus, que tu sustente tua igreja, conduza a tua igreja, resguardada, Senhor Deus, na tua graça e na tua paz, porque a tua graça, Senhor, nos alcançou, a tua graça nos salvou, a tua graça nos trouxe a sermos filhos de Deus, e a tua graça nos sustenta. Já a tua paz, ó Deus, nos faz viver essa experiência de forma vitoriosa, a enfrentar, ó Deus, cada problema, cada dificuldade, cada dilema da vida, com esperança, certeza e confiança de que o Senhor dirige todas as coisas, que os teus planos não podem ser frustrados. É Deus amado, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de ministrar a tua igreja essa noite, essa palavra de Deus, essa exposição, dessa introdução de um livro que vai nos ensinar muito a viver como igreja, teus propósitos no mundo.
Muito obrigado, nós oramos em nome de Jesus. Agora nós vamos cantar, amém? Nós vamos celebrar, porque nós estamos aqui numa grande festa ao Senhor. Lá no céu, MCM vai cantar, vai louvar ao Senhor. Então as irmãs aqui da MCM, onde tivemos ali nos Mororós, foi um culto excelente, uma coisa maravilhosa. Deus nos deu ali uma noite enxuta, né, gente? Como nós hoje estamos no tempo, está tudo molhado lá fora. Nós estamos aqui louvando e glorificando a Deus, porque Deus, Ele mostra que Ele é Deus nas menores coisas, nas menores ações. Então nós vamos glorificar, vamos cantar juntos, né, gente? Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Vamos lá. Não tiver pra
Jesus, amém? Então, amado, você tem essa oportunidade de refugiar-se debaixo dos braços do poderoso Deus. Lembra Jesus, amado, quando chegou ali em Jerusalém, ele subiu e olhou para a cidade e ele começou a chorar. Ele começou a chorar sobre aquela cidade e disse: ó Jerusalém, Jerusalém, que mata os homens, os profetas enviados por Deus. Como eu quis te abraçar e agasalhar-te como a galinha que agasalhar os seus filhos debaixo de suas asas, mas vocês não quiseste. Então, amado, a coisa que mais machuca o coração de Deus é a nossa desobediência, é a nossa rejeição. Aceitemos o propósito de Deus para nossas vidas, para que Ele assim possa nos manter no seu esconderijo. Amém? Queremos aqui comunicar os nossos trabalhos. Na terça-feira nós estaremos aqui em oração ao nosso Deus. Nós queremos adorar o Senhor nesse dia, e você é convidado a nós. Você passa ali e vê se você está lá no mural como o responsável por esse trabalho. Na quinta-feira, nós estamos aqui estudando sobre as nossas doutrinas batistas, resgatando as nossas principais doutrinas históricas. Então eu quero convocá-los para quinta-feira a igreja estar aqui, para nós estudarmos as nossas doutrinas, amém? Nós estivemos aqui estudando sobre a fé, como fundamento histórico, onde tudo começa na vida cristã, tendo a Bíblia como a palavra de Deus, como fundamento, onde nós fundamentamos, embasamos a nossa fé. E quando ela tem um comunicado, poderá estar fazendo também nesse momento, facultada a palavra. Graças a paz, irmãos. Amém? Irmão, nossa primeira reunião dos homens, no ano de 2020, né? Agora vai ser na casa do nosso irmão Júnior Maranhão, né? Conhecido, né? O nosso irmão, ele se mudou, né? E o irmão Valvina me comunicou, nós temos reunião sábado, 7 horas. Para quem não conhece, irmão, não sabe onde o irmão mora, você mais precisa. O irmão chega aqui na casa do carpinteiro, né? Você pega aquela avenida do Velho da Serra, mais para nada. Aí você vem contando. Primeira, segunda, na terceira rua à esquerda você pode trocar. Irmão, pode seguir direto. Lá na frente eu começar o santo, não sei o que lá. Então eu começo lá à direita, a cada irmão e do lado esquerdo. Entendeu? Você pode seguir direto. Primeira, segunda, na terceira esquerda você pode seguir direto. Você segue direto, vai olhando. Então eu começo do lado direito, a casa dele do lado esquerdo. Não tem errado. Sábado, 7 horas, para contar com todos os homens lá para nós fazer presente. Amém? Amém. No domingo nós temos a nossa escola bíblica dominical às 8 horas. E à noite será esse momento. Pastor, a gente também tem programação no sábado na casa da irmã Daiane. É um chá de fraldas para a sobrinha dela, que está esperando o bebê. Você dizer isso aí. Para poder entender bonito isso. Dá para ouvir. Viu, irmã? Quem não está sabendo ainda, sábado, 7h30 na casa da irmã Daiane. Viu? É um chá de fraldas, a gente pede que as irmãs levem um pacotinho de fralda. Se quiser doar 2, fique à vontade. Amém. A gente pede pelo menos um, tá? Feito esse comunicado, convido a todos a levantar-se. Quero agradecer a presença de todos aqui, lá de longe, damos graças pela vida do irmão Sênio, né? Vencendo aí a chuva, as lamas, as águas, as maus, os caminhos ruins. Está conosco aqui, nós temos um jovem ali. Muito bem-vindo, amado. Deus abençoe você. Cada família aqui presente. Desejo que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e esta comunhão intrínseca do seu Espírito Santo seja com cada um de nós. Que a graça e a paz de Jesus sustente a cada um em Cristo. Aquela oração silenciosa. Pode falar com o irmão aí, dar aquele abraço. Desejar uma semana muito abençoada para Deus.